Olá pessoal, aqui Miquel Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Vocês vão ver que isto está muito estranho. Porquê? Porque eu gravei este vídeo e não gravei com áudio. Grande parvoíce. Portanto, vou fazer agora uma dobragem. Eu vou fazer aqui uma exploração pelos jogos mais requisitados da Essen 2023 e fui ver das várias listas e fui escolher aqueles que me parecem mais interessantes. Obviamente que não vou citar todos os jogos, vou falar aqui de alguns que me pareceram ser os mais interessantes. E claro que os meus gostos pessoais estão aqui muito em jogo. Obviamente que vão ser as minhas preferências, mas vai ser assim uma viagem pelo Board Game Geek para ver as informações que estão disponíveis. De alguns eu não sei muita informação, noutros até já sou apoiante de Kickstarter. Portanto, vai ser aqui uma espécie de aventura e eu vou comentando as coisas à medida que elas vão aparecendo. Ao contrário do que aconteceu no ano passado, eu este ano não vou poder ir a Essen por questões aqui de trabalho e profissionais, mas obviamente vou ficar atento. Alguns destes jogos vão-me chegar depois e eu sugiro que a todos os que possam que vão, porque é uma experiência interessantíssima, embora isso não signifique que vocês não possam aceder aos jogos. Não é nada disso, é mais pela experiência em si, uma vez que se forem como jogadores de hobby não vão fazer negócios, não vão ter reuniões dessas, mas também podem participar em alguns dos eventos paralelos que existem. Mas acima de tudo vamos falar aqui dos jogos concretamente, alguns vão ser apresentados, vão estar à venda, outros imagino que estão apenas disponíveis como cópias de produção ou como exemplos para demonstração. E pronto, vamos entrar aqui no Board Game Geek. Eu vou agora pesquisando aqui os jogos à medida que vou consultando uma lista que eu tenho aqui à parte. E lá está, como vos disse, fui analisando várias listas, fui vendo as várias coisas que estavam disponíveis. Claro que se faz sempre aqui muito buzz, não é? Muito. E existe investimento das editoras até para estes jogos passarem mais para cima, terem mais destaque, e obviamente são estes que nos saltam mais à vista. Aqui neste caso o Nucleum é provavelmente o jogo, pelo menos para mim, naquele que me desperta mais interesse, aquele que eu estou mais curioso, uma vez que se trata de um jogo que é um motor de produção aqui de planeamento com parte espacial, aqui do Simone Luciani e do David Turgzi. E este jogo está no radar de muita gente. Trata-se aqui de um jogo que tem motor de produção, aqui de um tema interessante, em que estamos a configurar bónus. Tem aqui as conexões, os contratos, coisas típicas que nós vamos encontrar em jogos destes autores, mas claramente está a ser daqueles aqui mais destacados e é um que eu tenho também interesse. Portanto, nós vemos aqui vários tracks, várias barras de progressão, aqui um mapa com umas, não é bem miniaturas, mas são estas construções em cartão e com estes componentes que eu penso que são também reciclados, que depois criam então estes efeitos visuais muito interessantes. Naquilo que é um jogo de criar caminhos, tentar ser mais eficiente, com possivelmente terá bónus e barras de progressão e contratos e uma série de coisas para fazer. Aqui com um aspecto visual também muito interessante. Vemos aqui a complexidade também é considerável, já está aqui perto dos 4. Num jogo destes de planeamento e estratégia assim mais pesados, razão pela qual ele está a ser procurado, entra aqui nesta categoria dos jogos tipo europeu mais pesados e aqui com uma boa classificação para já, embora eu imagino que não tenham sido muitas pessoas a jogar o jogo. Depois temos aqui o White Castle, que é um jogo do Isra da Shea, que nos trouxeram o Red Cathedral, um jogo aqui lançado pela Devir, que tem apostado bastante nesta promoção, portanto eu imagino que seja um dos jogos aqui a ter mais destaque do ano, lançamentos do ano, também com uns autores já conhecidos, percebe-se a aposta. Vemos aqui um jogo aqui com dados, aqui com barras de progressão, aqui com os componentes já mais trabalhados, mas eu ao olhar aqui para isto vejo aqui algumas coisas que me parecem semelhantes ao Red Cathedral. Provavelmente tem alguns princípios de design semelhantes e vemos que as caixas são também de tamanho semelhante, embora nos pareça aqui que tenham mais componentes físicos. Provavelmente uma coisa, se calhar já a caminhar
para outro estágio. Um outro jogo aqui da Delicious Games, aqui do Vladimir Surri, aqui o Evacuation, é também um dos mais procurados. Este aqui é um que em princípio vai chegar também depois para analisar à medida que o ano vai avançando. Vê-se aqui um jogo em que temos dois mapas, provavelmente serão fazer as conexões de um mapa para o outro. Eu gosto muito dos jogos do Vladimir Surri, portanto, praticamente todos os jogos que ele lança, pelo menos eu vou ter a curiosidade em explorar e tentar ver como é. Portanto, temos aqui estes jogos que entram na categoria dos 3,5. Tem aqui gestão de mão, portanto, tem aqui bastantes cartas para gerir, assim me parece. O income, portanto, haverá aqui qualquer coisa relacionada com motores de produção. E será um jogo de transportes, ou seja, transportado de um lado para o outro. É assim que parece e como está no tabuleiro. Complexidade média pesada e supostamente tem aqui também um modo solo, que normalmente os jogos dele vão até 4 jogadores. Portanto, e o tema interessa-me, obviamente. Portanto, é alguma coisa que com certeza vai estar aqui no radar, vai ser explorado e vai aparecer aqui no canal para fazer a análise, com certeza, do que será isto. Depois temos aqui o Shipyard, e como podem ver estava a escrever mal, e depois vou dar aqui ao Shipyard antigo, a primeira edição, porque o que vai ser apresentado também pela Delicious Games é aqui o Shipyard 2, ou a Second Edition, chamemos-lhe assim, não é 2 porque o jogo no fundo supostamente é a mesma coisa. É um jogo do Vladimir Surri, um jogo que eu tenho, mas que vou querer ter esta nova versão, porque acho que há aqui alterações. Para mim é um jogo muito bom, muito bom. Que é aqui um jogo com muitíssimos rondéis. Nós estamos a configurar e a gerir e a planear com os rondéis e a configurar e a criar barcos com múltiplas peças. Isso é super interessante. Portanto, temos de ver aqui que mudou muito a nível do aspecto gráfico do jogo. O outro era aquele típico tons pastéis e assim com umas peças que ficavam um bocado atabalhoadas umas em cima das outras. E aqui nós vemos que algumas das peças foram substituídas por estes meeples e estas peças físicas de madeira, que fica com um aspecto muito mais interessante, até muito mais credível do ponto de vista da simulação que estamos a fazer. Temos aqui um jogo de complexidade, de duração média, pesada, quase 2 horas, e isto de certeza que há de ser um 3 e bastante também, pelo menos pelo aquilo que eu me lembro do jogo. E, obviamente, aqui rondéis. O, o jogo também é do Vladimir Surri, como vimos, e estamos a ver que isto é uma tendência um bocado contemporânea, que é voltar aqui a alguns jogos antigos que tiveram sucesso e dar-lhe uma nova roupagem, provavelmente para serem mais comerciais. Não estão muitas editoras a fazer este tipo de abordagem, o que também não é mau, uma vez que os jogos têm que ser reeditados e, pelo menos assim, voltamos a tê-los disponíveis. O outro grande jogo com muitas expectativas é o Cut na Hora, da City of Silver, aqui um jogo da Chess Games Edition, que é um que também está na minha rede, provavelmente vai chegar. Aqui, este Chess Games Editions habitua-nos a excelentes jogos, eu gosto de bastantes, embora nos últimos anos eu não me lembro assim de nenhum que tenha estado com muito destaque. Pode ser que seja este, não sei, vamos ver. Aqui podemos ver que os materiais estão com muita qualidade. Eu acho que eram estes que tinham os materiais reciclados, ou estou a confundir. Eu lembro-me de ver aqui uma notícia. E vemos aqui, acho que isto entra na construção de cidades. Tem uma parte gráfica muito bem cuidada. Vemos aqui elementos de barras de progressão, de acumulação, de combos. De certeza que temos habilidades que vamos desbloqueando e vamos construindo o tabuleiro, vendo aqui também áreas de controle, com certeza. Portanto, a complexidade já anda aqui também nos jogos mais pesados. Portanto, temos aqui as tais maiorias de áreas e ações provavelmente com programação. O tempo é também entrando nas 2 horas. Estes modelos clássicos, um pouco parecidos até aqui com os jogos que anteriormente vimos do Vladimir Surri. Depois vamos ver aqui outro jogo, aqui o World of Wonders, que é um jogo se calhar ligeiramente diferente, porque é um bocadinho mais simples. Entra aqui noutra categoria, são os jogos com os poliminos, em que estamos a construir coisas, neste caso uma cidade onde vamos poder incluir maravilhas do mundo, as tais Wonders, e vemos aqui os efeitos tridimensionais delas no tabuleiro, ficando aqui com um aspecto muito interessante.
Eu confesso que estou muito curioso mais pelo tema e pela visualização do jogo, aquilo que mostra, do que provavelmente se calhar pelo sistema, que não conheço o sistema com detalhe, mas provavelmente não tem assim muita inovação, mas a combinação de tudo isto, daquilo que é a construção de cidades, aqui com Action Points, que é uma coisa que eu gosto bastante, portanto estou muito curioso para ver aqui o efeito visual deste jogo e que se calhar estes jogos também assim com uma complexidade mais mediana acabam por ter um grande impacto no mercado, porque provavelmente são mais fáceis de poder levar mais pessoas a jogar os jogos. Portanto, é isso que eu tenho esperança. Outro jogo, o Planta Nubo, que vem aqui buscar o Michael Keller, mas acima de tudo aqui o Odd, que é um designer que eu gosto bastante, gosto muito do Lagrange e gostei também muito quando saiu o Cooper Island, portanto vem aqui para um jogo mais pesado, já para os 4. Suspeita-se, também dentro das 2 horas, mas suspeita-se que seja um pouco mais pesado entre estes jogos de planeamento, de gestão de recursos, que é sempre uma coisa que eu gosto, e aqui com também poliminos, provavelmente para desencadear o processo de produção. Aqui o Planta Nubo tem também aqui uma arte gráfica e um aspecto que eu acho bastante interessante. É qualquer coisa que eu vou querer também explorar e cativa, tem, lá está a presença de mesa, portanto, provavelmente será também um daqueles que será muito procurado. Vemos aqui algum drafting de ações, também gosto, contratos, e tem também o modo solo, mais ou menos essas coisas que nós conseguimos ver aqui, e o worker placement também, ou não fosse os autores também conhecidos por terem alguns jogos com esses mecanismos principais. Agora vamos ver aqui outro jogo que também faz lembrar cidades, neste caso de uma cidade mesmo real, e temos aqui mais um jogo da Board and Dice que traz aqui. O Board and Dice também fez o Nucleum, o primeiro que eu apresentei, mas aqui é outro dos grandes jogos do ano que eles lançam. Eles costumam lançar cerca de 2 a 3 jogos, pelo menos, e este é o outro grande jogo, também complexidade média. Um jogo que vem aqui fazer uma simulação urbana, ele vem simular o processo de urbanismo de Augusto Cerdá, que é um dos mais conhecidos urbanistas, um dos pioneiros do urbanismo aqui do século XIX, que revolucionou Barcelona e criou estes quarteirões, estes módulos com a diagonal, estes octógonos, que ficaram muito famosos pelo seu impacto urbanístico. No entanto, o jogo tem bastantes abstrações, apesar de ser bonitamente ilustrado e configurado do ponto de vista do design gráfico e da ilustração, mas o jogo é, acima de tudo, também um jogo de abstrações. Contou-me quem já jogou, e quem já jogou percebe alguma coisa do urbanismo também. Portanto, eu também não estaria à espera aqui de um simulador. Claro que claramente entramos nestes jogos europeus de combinações, de, com algum planeamento espacial, e dessas conjugações e desses combos faz-nos progredir no jogo, desencadeia, desbloqueia mais habilidades e recursos. Imagino que seja algo desse tipo. Curioso para saber se tem então interações, que é algo que eu costumo valorizar cada vez mais nas experiências de jogo, e é isso que me leva muitas vezes a querer jogar o jogo ou não. Portanto, é algo que fica aqui na expectativa, mas claramente a nível de aspecto está lá. O tema também é cativante, pelo menos para mim, e podemos ver que a presença de mesa é realmente impactante, e estamos já muito longe de ver aqueles jogos sem cores e sem impacto. Hoje é qualquer coisa que, que não fica de fora, e praticamente todas as editoras tentam incluir este tipo de coisas. Agora vamos para um jogo assim um pouco mais, se calhar fora aqui da onda, o Rats of Wistar, que foi uma coisa que me deixou com alguma curiosidade mais pelo tema e pelo modo como estava implementado. Portanto, temos aqui também um jogo de complexidade média, não é nada muito pesado, mas a temática é curiosa, porque é um conjunto de ratos que estão a tentar sair do instituto. Eu penso que eles eram ratos de laboratório, que estavam a ser testados. Eles querem, obviamente, fugir para ter uma vida, mas para isso precisam de construir as condições para poderem fazer essa escapatória. Penso que é qualquer coisa desse género. Mas do ponto de vista do sistema de jogo também me pareceu interessante. Estes jogos de construir, desenvolver, é qualquer coisa que me agrada sempre, e o aspecto gráfico para mim está cativante. Portanto, é qualquer coisa que com certeza me vai interessar, e um jogo do Simone Luciani o promete também, porque normalmente tendo a gostar dos jogos dele. E um jogo aqui da Crânio Creations, que também tem
bons jogos, como sabem, e um dos meus preferidos, o Barrage, é desta editora. Portanto, um que obviamente vou querer experimentar. Depois, Arboria, que foi um jogo quando eu vi as capas, pensei que fosse um jogo mais simples, quase infantil, mas depois vemos que é já um jogo de complexidade considerável, aqui um 3.40. Aqui também entrar nas 2 horas de jogo. O jogo tem aqui mercado, ou seja, existe qualquer coisa que nós gastamos, compramos e progredimos. Vemos aqui as progressões, estes caminhos, que é uma coisa que eu acho interessante porque é bastante visual naquilo que é o nosso desenvolvimento. Tem esta arte a lembrar os cartoons e com alguma quase infantilidade, mas acho que neste caso até está bastante interessante. Eu que digo isto neste caso porque eu tendo a não gostar muito deste tipo de arte, e vemos aqui estas fotografias artísticas, mas o jogo entra nestas categorias de o nosso player board, conseguimos desenvolvê-lo, faz lembrar quase aqui o Bitoku, não é? Não sei se será parecido, mas aqui qualquer coisa que aparenta o Bitoku, mas, e eu gostei do Bitoku, mas mais pelo sistema de jogo do que pela arte gráfica. E tenho alguma esperança que este tenha também aqui alguma coisa de interessante. Outro jogo também aqui curioso é o From the Moon, aqui com arte do Miguel Coimbra, bastante conhecido. E temos aqui ficção científica, temos aqui uh, exploração espacial, que é uma coisa que eu tendo a gostar. Tem umas miniaturas muito próprias, é um jogo de labota jogo, que costuma trazer jogos muito bem conseguidos do ponto de vista da produção e gráfico. Aqui aparece-me ser um pouco mais, se calhar, profundo do que normalmente alguns deles têm sido nos últimos tempos, com uma complexidade de 3. E estamos aqui a planear desenvolver a Lua, não é? Portanto, qualquer coisa que me interessa também automaticamente, aqui nestes jogos já com alguma complexidade. Estou curioso para ver este também. Depois temos aqui o caso de um jogo especial, o caso do Voidfall, que é um dos grandes jogos do ano, dos mais complexos, dos mais profundos. Aqui um jogo que tem aqui muito conhecido, David Turczi, do Anachrony, e aqui com arte de Anotul. Um jogo destes de exploração, de extermínio, de controle, de tecnologia, de civilizações, assim uma coisa densa e profunda. Eu sou apoiante Kickstarter deste jogo, ainda não o tenho, mas ele deve estar a chegar entretanto, assim que possível. Será um que seguramente vou explorar, mas não sei muito bem quando. Porquê? Porque estes jogos densos e mais profundos, com muitas coisas, exigem tempo, muito tempo. Este jogo diz aqui 4 horas, salvo erro, mas na prática nós gastamos sempre muito mais do que isso, especialmente quando estamos com o processo de aprender o jogo, e de início é sempre estranho, e depois chegamos com muitos jogadores e se eles tiverem paralisia de análise, portanto são coisas sempre longas e nem sempre temos o tempo para isso. Eu pelo menos não tenho. Eu normalmente, infelizmente, até só consigo jogar uma vez por semana, a maior parte das vezes com mais pessoas. E é sexta-feira à noite aqui nos encontros dos Board Gamers de Leiria, o que me dá pouca folga depois para conseguir jogar coisas de 6 horas como isto. Portanto, provavelmente vamos ter que arranjar aqui um grupo para fazermos com mais tempo para explorar esta coisa, porque me parece muito que vale a pena. Poderá ser um dos grandes jogos deste tipo e é um tipo de jogo que me interessa sempre muito. Portanto, estamos a ver aqui um tempo considerável, já uma idade superior, já um jogo a aproximar dos 5 e supostamente até tem solo, não sei, pode ser até uma possibilidade depois para explorar. Mas com certeza também é um caixote enorme e não deve ser uma coisa que seja muito fácil de andar a manusear, mas com uma produção brutal, com um aspecto gráfico brutal, com umas miniaturas impactantes, com uma presença de mesa que faz lembrar. Portanto, fica aqui o registro deste também, com certeza é importante. O outro jogo aqui, o Evanfall, que é um daqueles jogos de construção de motores de produção baseado em cartas. É um tipo de jogo que eu gosto também. O ano passado gostei muito do Earth. Isto parece-me que traz aqui mais um jogo dentro deste tipo, num tema de fantasia, que é um tema que também me atrai, que é interessante, e tenho sempre curiosidade para jogar isto. Normalmente são jogos que se conseguem jogar de um modo mais rápido, com caixas mais pequenas, mas que permitem fazer imensas combinações. Faz-me lembrar o meu tempo do Magic the Gathering, provavelmente é por isso que se calhar tenho este fascínio também por estes jogos
de cartas, e aqui este seguramente vem introduzir também este tema, e normalmente são jogos que funcionam bem a um jogador. Complexidade média, mas aqui com muitas possibilidades de combos e de ligações e de combinações, é sempre qualquer coisa de, para mim, interessante, e eu acho que há mais pessoas que gostam também deste tipo de coisas, portanto fica aqui obviamente a referência. E depois temos aqui também o outro jogo que eu fiquei surpreendido, não está muito mais para cima nos destaques, que é o Unconscious Minds, que é um jogo da Fantasia Games, que foi a editora que nos trouxe ano passado o Endless Winter, que era um jogo que estava em mega destaque na Essence Spiel em todo lado. Portanto, eu estou a achar estranho ele não estar aqui tão para cima. Se calhar o jogo ainda não está disponível, eles só vão ter lá algumas cópias de demonstração ou para experimentar, não sei se estará à venda. O jogo nós somos aqui psicólogos, psicanalistas, terapeutas que vão tentar então curar doentes através da psicanálise. Portanto, aqui sonhos, lidar com os sonhos, interpretar e ter condições para isso. Tem uma presença de mesa considerável. Lá está, é muito semelhante aqui à configuração do Endless Winter com vários tabuleiros, mas tem aqui uns componentes incríveis, uma arte gráfica fantástica, com umas ilustrações surrealistas. Portanto, qualquer coisa que há de ter uma presença de mesa brutal e há de ser impactante, digo eu. Portanto, acho estranho não ter este destaque. Eu estou muito curioso para ver este jogo. Eu sou apoiante Kickstarter dele, portanto, estou curioso para o receber e com certeza depois vamos vê-lo aqui também no canal do YouTube, com todos os vídeos habituais que eu costumo fazer. O Pirates of Maracaibo é um jogo de Alexander Pfister e com outros autores da DLP Games. É sempre um. Este autor eu gosto muito do Alexander Pfister, gosto de vários jogos dele muito e fico sempre curioso para saber quando chegam estes novos jogos e tento experimentar. Neste caso, também gostei bastante do Maracaibo, foi um jogo que eu gostei e este supostamente é uma simplificação desse jogo mais focada na configuração do nosso barco, que era a parte que eu achava mais interessante até no Maracaibo, que era configurar o barco, configurar a tripulação. Portanto, vamos ver como é que este se porta, é um que eu tenho curiosidade depois em experimentar também e provavelmente também terá um modo solo, que é logo uma coisa que me fascina também. Depois andei aqui à procura do Galactic Cruise, que a falhar no modo como se escrevia, e depois acabei eventualmente por acertar, aqui depois de várias tentativas. Este Galactic Cruise é um daqueles jogos de gestão que vocês vão ver vai parecer quase um jogo do Vital Lacerda, mas é mais porque ele é ilustrado por o Ian O'Toole. Tem aqui uma classificação brutal, 9.2, isto é mesmo muito. Não sei, se calhar tem poucos votos e daí esta distorção, mas temos aqui um jogo em que estamos supostamente a planear aqui viagens espaciais, estes cruzeiros galácticos, e nós vemos aqui estes barras de progressão com estes bónus, com estas coisas todas para colocar pecinhas, e com certeza será qualquer coisa que vai agradar a quem gosta destes jogos mais pesados de planeamento e gestão, de eficiência. Agora não sei se terá muitas interações, se será solitário, isso não sei grandes detalhes. Vemos aqui a típica arte gráfica do Ian O'Toole, mas acima de tudo não sei se vou comprar, se vou ter o jogo, mas gostava de o experimentar, porque por vezes eu gosto deste tipo de jogos e alguns são realmente muito bons, embora outros possam ser repetitivos. Não sei, estou curioso, um jogo aqui que vai quase aos 4 de complexidade, e passa aqui das 2 horas, mas vamos ver como funciona. Então, e depois outra pesquisa aqui de um novo jogo, também aqui falhar naquilo que era pesquisa, porque estes jogos às vezes têm algumas, escrevem-se de modo diferente e isso quase que serve aqui para refletirmos o nome que se dão aos jogos, porque alguns depois acabam por ser difíceis de encontrar e de pesquisar quando os nomes são um pouco esquisitos. E às vezes parece que algumas editoras não têm cuidado com isso, estranhamente, ainda por cima numa era em que tudo é pesquisável e tudo salta à frente nos motores de pesquisa com base nos nomes que são definidos. Aqui neste caso é o, vai aparecer o Dawn of the Gods, que é o subtítulo do Anunnaki, Anunnaki,
que nome? Estão a ver? Difícil dizer. Temos aqui um jogo de quase desenvolvimento de civilizações, embora também num mundo fantasioso, em que temos controle por áreas, temos movimentos, portanto vamos estar aqui a movimentar a nossa influência, as nossas tropas, a desenvolvê-las num mundo fantasioso. Tem aqui, eu imagino que terá conflito, para mim é sempre interessante isso ter também, não gosto só de Eurogames, gosto também destes, e vemos aqui que o jogo tem uma presença de mesa também muito interessante, até com as próprias miniaturas e com as peças e a iconografia e as cores, e imagino que com muitas habilidades. Tem aqui uma presença de mesa brutal, estão a ver aqui o espaço todo que isto ocupa, o que por vezes é problemático, mas estou curioso para ver o jogo, porque dentro deste tipo de jogos por vezes há aqui coisas muito boas, e também é um jogo da Crânio Creations, o que normalmente também são bons jogos, portanto também estou curioso para ver o que é que sai daqui. E de seguida vamos passar aqui para o outro, e neste caso será o Aldebaran Aldebaran Duel, difícil de dizer. Este jogo cativou-me pelo autor, é também do Vladimir Surri, e é um jogo para dois. É um jogo para dois com temática espacial, de exploração, desenvolvimento tecnológico e controle de planetas. Isso é uma coisa que realmente gosto. Tem aqui alguns mecanismos bem interessantes que me parecem desta configuração das cartas. E por vezes estes jogos que têm todos estes combos funcionam muito bem a dois, e estamos a ver aqui uma coisa de 90 minutos, apesar de ter uma complexidade de 2.50. Portanto é qualquer coisa que eu estou curioso para experimentar. Depois, um jogo que esteve também bastante badalado, embora com algumas críticas, este Age of Innovation. Apesar de ter o nome Inovação, ele supostamente é uma quase reimplementação do Terra Mística, embora não seja o Terra Mística. Vai aqui para uma complexidade de 4.3, mais de 200 minutos, portanto estamos a entrar aqui numa coisa pesadíssima. Vemos aqui, parece o Terra Mística em muitos aspectos, mas pelo que eu estive a ver, para já tem os componentes aqui melhorados, os tabuleiros, a arte gráfica, tudo essas coisas, mas acima de tudo vai buscar qualquer coisa que funciona muito bem no Gaia Project, que foram as tecnologias, e foca-se muito na tecnologia como uma forma de configurar os nossos tabuleiros, este Tableau Building, que depois se converte na progressão de barras de progressão, aqui como esta parte que é a parte religiosa do Terra Mística, mas estas tecnologias acabam por tornar os jogos assimétricos e mudar o modo como se joga, e depois isso também se representar nos tabuleiros. É qualquer coisa que eu tenho muito interesse em jogar. Ele vai-me ser enviado depois pela editora, já está combinado, portanto seguramente vou abordar aqui o jogo no canal. Eu gosto bastante do Terra Mística e do Gaia Project, portanto este seguramente vai ser um que vai interessar também. Depois temos aqui o Pest, que entra aqui nos Eurogames com temas que normalmente são feitos para cativar, não é? A nível de complexidade entra aqui nos 3 e tal, e temos aqui um jogo em que nós vamos andar aqui a tentar combater a peste negra, controlando o território, movimentando os nossos, eu diria que os, nem sei se lhe é de chamar curandeiros médicos. Tem algumas miniaturas e algum trabalho gráfico muito interessante que torna o jogo visualmente apelativo e entra nestes tons bastante negros. E com estes tabuleiros individuais que podemos obviamente configurar, libertar bónus, gerir recursos. Portanto é qualquer coisa que normalmente me agrada, assim do modo geral. Tem action points, que é um mecanismo que eu gosto também, ou seja, normalmente é dividir o tipo dos action points pelo tipo de ações que queremos fazer, e isso obviamente obriga-nos a priorizar e tomar decisões. Tem também modo solo, que me interessa também depois para experimentar, e sou também apoiante de Kickstarter deste, portanto também virá com certeza aqui ao canal, seja no formato que for, quer seja no formato de abrir caixa, quer seja no formato depois do tutorial. Depois, aqui o Celltime, o novo jogo da Pitágoras e criado pelo Orlando Sá. Eu ainda não divulguei o vídeo, mas o vídeo vai aparecer depois. São aqueles vídeos que eu agora vou gravando sempre que estou com os autores e peço aos autores para me explicar o jogo. E eu gostei muito de quando o Orlando me teve a explicar o jogo, pareceu mesmo muito, muito bem. E vai aparecer aqui de seguida uma imagem do Orlando, não é? Que é esta arte do Mico, que faz sempre estas brincadeiras com os autores. Este jogo não está aqui
por ser português ou de português, é mesmo porque eu achei que é muito bom, está em pé de igualdade com todos os outros. Eu gostei desta gestão, destas combinações que produzem recursos e que depois controlam áreas e desbloqueiam mais coisas e podemos fazer mais habilidades. Depois tem tensão com os outros jogadores, tem algumas interações, portanto promete. Estamos a ver aqui uma complexidade 3. Portanto, estamos a ver aqui a Pitágoras a entrar em coisas mais densas. Claro que tem aqui uma arte gráfica muito interessante. Esta capa chama muito. E é um que eu tenho curiosidade em jogar. Não tenho o jogo ainda, mas depois com certeza devo conseguir arranjar. Outro aqui muito interessante é este Ezra and Nehemiah. Imagino que isto seja hebraico. Este é um jogo da Garfield Games, do Sean Phillips, que tem jogos muito interessantes, relembrando aqui as trilogias do Raiders of the North Sea, Architects of the West Kingdom e South Tigris. São jogos que eu acho muito bons. Praticamente não há um jogo fraco dentro destas categorias, especialmente estas duas últimas. E este aqui vem trazer aqui um jogo de complexidade média, em que temos aqui, está muito bem cotado e do ponto de vista gráfico está fantástico. Vamos ver aqui algumas imagens agora. O Sean Phillips faz também a parte gráfica e de facto tem uma presença de mesa incrível. E vemos aqui imensos bónus e barras de progressão, que controle da área parece que será isso, com imensas combinações. Eu gosto deste tipo de jogos e normalmente vem de umas caixas muito simpáticas. Vemos aqui conexões, gestão de mão, portanto temos as cartas, como é típico neste tipo de jogos, e tem árvores tecnológicas, que também é uma coisa que eu gosto, até como já comentei em vídeos anteriores. E pronto, entra aqui na categoria dos Eurogames, muito bem cotado, e com certeza também o hei de arranjar de um modo ou de outro e depois acabarei por falar aqui. Depois temos aqui um jogo assim um pouco diferente destes últimos, é o Black Friday, que é um jogo do Friedman Freeze, que tem agora uma reedição nova aqui para 2023, um jogo de, de apostas, de bolsas, de especulação, e o Friedman Freeze, como gênio que é de game design, eu estou muito curioso para ver como é que ele fez isto e com certeza que será um jogo interessante. É qualquer coisa que eu depois vou tentar também arranjar neste simulador de mercados. Estou curioso para ver como funciona e com certeza terá aqui qualquer coisa de especial, como é hábito este autor fazer, para além de ser tudo verde, não é? Mas mais do que isso, os sistemas de jogo normalmente são bastante originais e interessantes e até elegantes, que é uma coisa que às vezes já não é tão comum, e o Friedman Freeze tem feito isso nos últimos jogos que lançou, e o Fayun e o Findorf acho que são excelentes jogos que até não tiveram o destaque merecido. Depois temos aqui o Sankoré da Pride of Mansa Musa, que um jogo em que o Fábio Lupiano é um dos autores, e até, também aqui com arte e Notul, faz lembrar o aspecto gráfico do Merv, que foi um jogo que eu gostei muito de há 2 anos, embora 2 ou 3 anos, já não sei bem, mas não foi muito à mesa, porque lá está, não há tempo para tudo. Este jogo aqui relata a viagem do Mansa Musa, que foi o rei do Mali, penso que era Mali, alguns na Idade Média, e que fez uma viagem de peregrinação até Meca e tinha tanto ouro que criou um colapso brutal no mercado mundial na altura pela quantidade de ouro que foi trazido e injetado no mercado só com esta viagem. Portanto, imagino que isto traga coisas muito interessantes do ponto de vista do sistema de jogo, aqui com uma economia. Imagino que a tentar simular isso e a tentar tirar o partido da influência do imperador e de tentar lidar com esse dinheiro e com todas as coisas que apareceram. Complexidade 13,70, mais coisa menos coisa, supostamente a construir cidades, talvez seja a construção da sua capital, digo eu, ou das cidades por onde ele passou, e temos aqui um jogo também com maiorias, conexões, uma vez que há aqui esta rede, e sendo uma viagem é normal haver estas conexões no jogo. O jogo passa também das 2 horas, aqui de uma complexidade já médio pesado, portanto qualquer coisa que me interessa depois também explorar assim que possível, quando ele estiver disponível. Depois falar aqui ainda do jogo, penso que é o último, que é o Through the Ice and Snow, que é um jogo que eu também estou a apoiar em Kickstarter. Trata-se de um jogo que é uma expedição, uma viagem, uma espécie de corrida,
mas uma corrida em que há interações segundo as posições relativas dos jogadores, pelo aquilo que me lembro. Ou seja, nós vamos evoluindo, modificando, escolhendo caminhos, mas o sítio onde cada um está tem influência nos outros e acho que é um jogo também de sobrevivência, até aqui um pouco pesado, em que pode haver ajudas entre os jogadores. Se bem me lembro, eu na altura achei muito interessante, tanto que apoiei. Estou curioso também para ver os efeitos deste jogo. Já tem aqui uma complexidade já perto dos 3, portanto não é um 4 nem um 5, e já não é mais que 2 horas, pelo menos na expectativa deles. Portanto, qualquer coisa que provavelmente irá com mais facilidade à mesa e também está aqui bastante bem avaliado. É qualquer coisa também que me interessa também explorar no futuro. E pronto, estes foram basicamente os jogos que eu queria aqui referir e como sempre fica aqui uma situação um bocado estranha. Portanto, o que eu estou a dizer não me bate certo com os lábios, acaba por ser também ridículo e fica engraçado ficar assim. Esta lista foram dos. Lá está, não são os melhores jogos, não são. De certeza que pode haver melhores, mas foram aqueles que eu, ao ver, me despertaram interesse e aqueles que eu queria destacar com base naquilo que eu sei. Também não conheço tudo, há sempre aqueles que escapam, até porque isto está sempre muito associado ao marketing que cada uma das editoras consegue fazer dos seus jogos. Não, infelizmente não vou poder ir a Essen, talvez depois volte no futuro. A quem nunca foi, recomendo que vá pelo menos uma vez. A quem vai regularmente, portanto já sabe, até sabe melhor do que eu, portanto nem vale a pena estar a falar muito disso. Mas para quem não foi, não fiquem muito tristes, porque basicamente vocês vão ter os jogos todos na mesma. Quem vai lá dificilmente os vai comprar as novidades mais baratas, isso não é habitual, às vezes até estão muito caras e passado um mês ou dois conseguimos mais barato, é mesmo pela experiência física de interagir naquele contexto. Portanto, os jogos vão todos acabar por chegar, vamos tê-los disponíveis, vamos falar sobre eles, vamos jogá-los, vamos tê-los nos nossos encontros, nas nossas mesas, mas, claro, é sempre interessante poder lá estar. Eu não vou poder estar, vou ter que estar aqui à distância, vou ter que estar a trabalhar no outro lado, mas muito atento sempre aos jogos que se vão lançar. Também estou curioso para saber quais aqueles que vocês tiveram a ver, com certeza andaram também a pesquisar e depois podem pôr nos comentários quais aqueles que vos despertam mais interesse. E acima de tudo era isso que eu queria aqui deixar, aqui este registro destes jogos. Há muitos jogos a serem publicados, é difícil acompanhar tudo, mesmo muito complicado, por isso também queria saber as vossas sugestões. Então vá, obrigado, tchau, adeus, bons jogos, jogos.